Em 19 de fevereiro de 1997, morria Deng Xiaoping, um dos maiores líderes da China moderna e o principal responsável pelo que a China é hoje, uma potência que avança passos largos para interromper um período de ao menos um século de hegemonia global dos Estados Unidos. Deng Xiaoping nasceu na província chinesa de Sichuan em 1904 e com 15 anos foi estudar e trabalhar na França para, segundo teria dito a seu pai, aprender o conhecimento do Ocidente para salvar uma China em difícil situação política e econômica. Foi na França que ele teve os primeiros contatos com o marxismo e, antes de regressar ao seu país, ainda estudou na então jovem União Soviética. De volta à China, ele entrou no Partido Comunista em meio ao conflito que já se desenrolava com as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. Ele passou por uma série de cidades e funções antes de se juntar, a partir de 1934, à longa marcha liderada por Mao Tse-tung, com quem ele concordava que a revolução seria feita a partir do campo e com os camponeses, em oposição à orientação que vinha de Moscou para priorizar a organização dos trabalhadores nas cidades. Depois da vitória da revolução sobre os nacionalistas, Deng Xiaoping desempenhou papéis centrais no novo governo comunista, primeiro nas províncias do Sul e depois em Pequim, onde chegou a ser secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Durante a Revolução Cultural, em que as massas foram chamadas a intervir diretamente e ocupar espaços de poder em detrimento das elites, ele foi destituído de seus cargos e chegou a ser preso, mas ainda em 1974 voltou a posições políticas de prestígio, e com a morte de Mao e a conturbada sucessão do grande timoneiro, ele mobilizou seus aliados e suas forças e abriu caminho para se tornar a principal liderança política da China, pois embora ele não tivesse títulos como de presidente ou secretário-geral do Partido Comunista, ele guiou o país entre 1978 e 1989. Nesse período, Deng Xiaoping conduziu uma verdadeira revolução dentro da revolução e é conhecido até hoje pelas reformas econômicas que liderou. De um país em que a economia era inteiramente controlada pelo partido e pelo Estado, ele transformou a China em um país aberto ao comércio internacional e simpático ao investimento privado. Nas palavras de Deng Xiaoping, não se tratava de substituir o regime comunista pelo capitalismo, mas de construir um socialismo com características chinesas. As controvérsias em torno do que ele representa na história da China são enormes. De um lado, os mais críticos dizem que ele dobrou o país ao capitalismo e, assim, traiu os princípios da Revolução. De outro, os mais otimistas defendem que esse movimento se aproxima do que Lenin defendia para a União Soviética, ou seja, fazer algumas concessões à economia de mercado em que o Estado tem um papel menor para alcançar, em seguida, o desenvolvimento e a sociedade profundamente igualitária que o comunismo pode oferecer. Provavelmente a interpretação mais correta esteja entre uma coisa e a outra. É inegável que Deng Xiaoping e suas reformas inauguraram um período glorioso da história da China, em que mais de 1 bilhão de pessoas já foram tiradas da pobreza. Se no início desse processo a China ficou famosa por uma indústria de produtos ruins e baratos, hoje ela domina as mais altas tecnologias e forma o maior número de cientistas no mundo. O crescimento econômico é tão grande e tão constante que o país já está em vias de passar os Estados Unidos como a maior economia do planeta. É verdade também que boa parte dos ganhos econômicos são concentrados e a desigualdade social é muito significativa. Se praticamente já não há pobreza na China, a condição de vida dos trabalhadores e dos camponeses chineses está longe de ser aceitável. Há problemas também em relação às liberdades políticas e religiosas de alguns grupos. Não podemos dizer que o modelo chinês corresponde àquilo que imaginávamos e que gostaríamos em um regime comunista. Mas se a gente ouve tanto falar da China, é porque ela incomoda. E justamente por ser diferente, por não seguir o padrão de organização da sociedade, da economia e da política que vigora na maioria dos países do mundo. E, em boa medida, ela entrega resultados muito melhores do que eles. Basta ver a resposta da China ao coronavírus, que apesar de ter aparecido por lá, não matou nem 5 mil pessoas e a vida hoje é praticamente normal e a economia já se recuperou. Isso só foi possível porque o Estado é forte. Diferente de muitos lugares onde a capacidade estatal e os bens e serviços públicos foram esvaziados em benefício do capital. O simples fato de a China continuar sendo governada por um partido comunista não quer dizer pouca coisa. É claro que não se trata de um modelo pronto, perfeito, sem defeitos.
mas temos que nos acostumar com a ideia de que isso infelizmente não existe. E a China mostra que há uma saída para o capitalismo e essa farsa de democracia que temos por aqui. Mesmo que a gente não sabe muito bem quando essa saída vai aparecer e qual a cara que ela vai ter. Deng Xiaoping, ao justificar as reformas econômicas na China, disse que não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. O que ele estava querendo dizer é que as suas reformas não abandonavam o espírito e os princípios da Revolução Socialista. O crescimento econômico que ele defendia deveria ser focado no homem, na sociedade, no todo, e não no lucro de uma minoria e na exploração mais sanguinária dos trabalhadores. MTST, a luta é para valer.